depoimento de Gonçalo Ferreira da Silva, entrevistado por Arnaldo Ferreira Marques Júnior, Rio de Janeiro, 5 de junho, entrevista número HVC 006. Realização Museu da Pessoa. Seu Gonçalo, boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar, nós registrarmos, para o primeiro registro, seu nome completo, local e data de nascimento. Gonçalo Ferreira da Silva, natural da cidade de Ipu, Ceará, e os meus documentos aparecem com 12/12/37. E o senhor acha que não foi bem nesse dia, o registro foi Sim, depois? porque houve uma confusão, porque quando eu nasci no dia 20 de dezembro de 1937, mas uma pessoa que é, tipo assim, despachante, quando foi tirar minha identidade, tirou do dia 12, confundindo que o mês também é 12, né, dezembro, aí ficou 12/12. Aí quando eu fui tirar um passaporte, pela primeira vez aconteceu esse tipo de coisa. Quando eu fui tirar o passaporte para ir para os Estados Unidos, o primeiro passaporte que eu tirei, também a primeira grande viagem internacional que fiz, aí a Polícia Federal disse: Gonçalo, negro velho, tire um documento que seja que confronte um com o outro, que esse aqui está dia 12 do dia 20. Aí eu fui obrigado e escolhi o dia 12 porque já estava da identidade. Aí eu tirei o CPF também do dia 12. O senhor ficou mais velho. Um pouquinho. Você ficou 8 dias Mas... mais velho. Eu não tirava não, eu não tinha dia 20. Um dia que seja já é muito. Já muda alguma coisa, né? Mas enfim. Seu Gonçalo, os seus pais, como chamavam seu pai e sua mãe? O meu pai era Osório Ferreira da Silva e minha mãe Francisca Gomes da Silva. Eles eram de Ipu também? Eram, todos os dois de Ipu. A sua família é de lá? A minha família é de Ipu. Não migrou de nenhum lugar? Não. A descendência mais distante, os ancestrais mais distantes, estes sim, eram de outras regiões do Brasil e numa visão mais abrangente, mais distante, seria a minha mãe de descendência portuguesa e o meu pai tapuio. E qual era a atividade deles lá em Ipu? Agricultura. O meu pai era barbeiro, e era o barbeiro de elite da cidade, era quem fazia a barba, cortava o cabelo das autoridades locais, do padre, do delegado, enfim, do prefeito. E na semana era lavrador, trabalhava na roça. E minha mãe era da roça. Vocês moravam na cidade ou no campo? Não, nós morávamos distante 7 quilômetros da sede do município. Como foi sua infância? A minha infância foi muito difícil. Dificílima, aliás, até porque tive paralisia infantil, poliomielite aos 4 anos, e a minha vida foi, portanto, muito difícil mesmo. E enfrentando secas do Nordeste, intempéries, todo tipo de adversidades, até chegar à idade adulta, que aliás eu vim para o Rio antes da idade adulta. Mas, de qualquer maneira, o que eu passei no Nordeste, inventei de cantar, de repente, mas não tinha condições de sobreviver naquela situação instável de um ano chover, outro ano não chover e tudo mais. Aí me aventurei vir para o Rio ainda menor de idade. O senhor tinha outros irmãos, irmãs? Tinha outros irmãos e irmãs. Estão todos no Rio, com exceção de uma que morreu. E quais eram os meninos, as meninas, quais eram os nomes deles? O mais velho é Raimundo, o segundo José, o terceiro Expedito, o quarto eu, né, o mais jovem dos homens. E as moças eram Maria, Luzia, Francisca, Maria José, Rosinha e a mais nova que morreu, a Luizinha. E o senhor teve a polio, o senhor não podia caminhar, o senhor tinha que ficar? Não, era uma dor extrema, eu me lembro muito bem que apesar dos 4 anos, eu me lembro que é uma dor inquietante, terrivelmente inquietante, que não podia ficar parado. E a imobilidade da perna causava cada vez mais mal-estar. Era uma situação muito difícil. Isso e minha mãe... Durou quanto tempo? Durou quanto tempo? Ora, rapaz, mais ou menos até uns 10 anos. Nossa, tudo isso. E a minha mãe se desdobrou, a minha mãe se transformou numa verdadeira heroína, tratando de todo tipo de possibilidades que ela tinha, sebo de carneiro, vegetais da flora medicinal e tudo, ela se desdobrou para tentar, e tentou e conseguiu. Inclusive eu fiz até um soneto lindo sobre o trabalho que ela teve para me deixar em condições de andar. O senhor quer declamar um soneto? Olha, eu não sei, rapaz, não, porque eu não sei, só se eu tivesse aqui o livro, porque eu não tenho certeza se eu sei de cor.
Não, fica à vontade. Posso ficar à vontade, né? Não. Então, na hora da edição, vocês vão fazer os cortes, eu vou tentar declamar Bendita Seja, é o nome do soneto. Num dos quartos da escura camarinha, orava minha mãe. Naquele instante, somente São Gonçalo de Amarante poderia entender Dona Mocinha. A reserva de fé que ainda tinha gastou toda em prece suplicante, enquanto Gonçalo, agonizante, aguardava uma cura que não vinha. Mas valeu, minha mãe, pois seu pedido foi por todos os santos atendido, porque feito numa hora benfazeja. Você iluminou o meu destino e atraiu o gene peregrino que poeta me fez. Bendita seja. Muito bem. Tem mais ou menos uns 20 anos que eu tinha declamado este soneto. O seu nome é por devoção de São Gonçalo do Amarante? Isso. Ela, no desespero, na dor extrema de mãe, ela chegou perto de São Gonçalo de Amarante e disse: negro velho, esse tratamento é fraterno no Nordeste, viu? Ainda é, mas principalmente era. Quando você queria conseguir uma coisa do semelhante, você se dirigia: negro velho, vamos fazer isso. E a pessoa, cheia de brio, em razão da fraternidade do tratamento, fazia qualquer coisa para lhe atender. E minha mãe chegou perto do santo e disse: negro velho, se você fizer com que o meu filho fique pelo menos em condições de andar, eu coloco o nome dele de Gonçalo. E assim foi. Mas o senhor não chamava Gonçalo antes dos 4 Não, anos? não, rapaz, essa coisa, eu não sei direito, porque normalmente com 4 anos eu já era para estar batizado. Mas ao mesmo tempo, o meu nome foi o resultado de uma promessa que a minha mãe fez com São Gonçalo de Amarante, então ficou meio que em dúvida, mas eu acredito, sinceramente, que tenha sido isso, porque às vezes era muito difícil os pais de família, em situação extrema, conseguir batizar os filhos imediatamente, entende? Sim. Demorava, às vezes, tempo mesmo, até 8 anos. Eu acho que eu estava enquadrado neste caso, porque o meu nome de Gonçalo, seguramente, foi o resultado de uma promessa que a minha mãe fez com este santo português. Mas, São Gonçalo, graças à dedicação da sua mãe e à graça de São Gonçalo, aos 10 anos o senhor estava curado. Eu estava curado, assim, porque eu fiquei com a perna fina e sem força, como estou até hoje, né? Se você se visse agora com a minha perna, você não saberia sair andando. Eu sei sair andando porque eu tenho muito mais de meio século com ela, me acostumei com todos todo o manejo, né? Se eu for subir num ônibus, eu coloco a perna boa na frente, enfim, todo mentalizado para o que é ideal nas mais diferentes atividades. E como é que foi sua infância a partir daí, a partir da sua A partir daí, rapaz, quando foi com 13 anos para os 14 anos, eu vim para o Rio de Janeiro, né? Eu era franzino, fininho, mas era alto. E por que o senhor veio? O senhor veio com alguém? Não, aí é que está o problema. Eu vim sozinho. Mas com ordem da sua mãe e do seu pai? Eles deixaram, porque a única coisa que podia acontecer pior comigo seria morrer. Mas menos do que morrer, qualquer coisa seria melhor. Porque a gente não tinha mesmo como sobreviver, não tinha como sobreviver. Lá em Ipu era foi normal no ano de as seca. pessoas virem Foi aqui no ano de sul. seca. Aí, rapaz, eu cheguei em Fortaleza e aumentei a idade. Inteligentemente, mecanicamente, eu calculei para mentir a idade de tal maneira que não houvesse qualquer tipo de dúvida. Eu assomei a cabeça, é que você não tinha nascido, é claro que não está entendendo a minha linguagem, mas tinha um buraquinho assim para a pessoa atender a gente. Aí, quando eu assomei a cabeça naquele buraquinho, denunciando a minha altura, era franzininho, mas era alto, que disse que tinha 18 anos, dei a data de nascimento, né, rapidamente. Aí a moça não fez questão, disse: Araponga número 1, era o pau da arara. Aí eu subi no pau da arara, era um tipo de veículo que anunciava um ônibus no futuro, né, que tinha a estrutura de uma van de hoje em dia, guardadas as proporções, né, do avanço da indústria, e cheio de bancos de madeira, chamado de pau de arara. Mas eles lá chamavam, como hoje você pode chamar o nome das empresas de ônibus, empresa tal e tal, chamava Araponga número 1. Né? E algum irmão seu já tinha vindo? Já tinha vindo o mais velho, já tinham vindo todos os 3 mais velhos. E eles se correspondiam por carta? Se correspondiam, com muita dificuldade, mas se correspondiam, porque as cartas demoravam normalmente um mês para chegar lá e ainda ia aos cuidados de fulano de tal. No caso, aos cuidados de Joaquim Soares,
que era o patrão do meu pai. O meu pai trabalhava nas terras dele, na cidade. Aí ele já recebia a carta e somente quando, no fim da semana, quando meu pai ia à feira, é que sabia da chegada da carta. Seu pai era alfabetizado, ele sabia ler? Era alfabetizado. Vocês todos foram alfabetizados? Fomos Todos os alfabetizados. irmãos? Eu cheguei no Rio de Janeiro sabendo ler. E foi em escola ou foi a sua Sim, mãe, escola, na do escola? que eles chamavam de mestre-escola. Desde que ensina você a aprender a ler. E eu também aprendi muito a ler no cordel, o próprio cordel, que foi um excelente canalizador do conhecimento. Foi o cordel. Milhares de pessoas do Nordeste tiveram o cordel como mestre. Aprenderam com o cordel. E o senhor frequentou a escola? A escola era na cidade ou era perto das Não, suas as fazendas? escolas eram mesmo distante da sede do município. Era No uma meu escola caso, rural. meu lugar chamava-se Barrinha, a barrinha de baixo, a barrinha de cima e tal, e a minha barrinha era de baixo, e lá tinha as escolas periódicas, porque também o mestre de escola não ia dar aula no tempo que não tivesse condições de ganhar alguma coisa dos pais dos alunos, né? Ah, era pago? Pago, era Não pago. era do governo? Não era do governo, não. Aquilo ali era hoje em dia, se descobrisse o valor daqueles mestres de escola daquela época, eles ganhariam medalhas de ouro, comendas, pela importância deles, porque eles foram desbravadores, né, ensinaram as pessoas a ler. E o cordel foi um excelente agente, porque como a gente gostava muito do cordel, acabava aprendendo a ler realmente com o cordel. A gente vai falar muito de cordel, não se preocupe. Sim, muito dá mesmo. certo. Mas agora eu estou pensando nessa escola. Tanto os seus irmãos quanto as suas irmãs frequentaram essa escola? Frequentar essas escolas, Essas porque escolas. eles são em momentos diferentes, porque conforme eu já lhe disse, essas escolas eram no período da safra. Né? Se o ano seguinte fosse seco, não teria aula, não teria escola. Porque não teria como sobreviver, não teria frequência. Mas já era suficiente para aprender a ler, Para escrever aprender, as 4 operações? A gente aprendia muito rapidamente. As 4 operações, os mestres não sabiam ensinar mais do que isso. Você aprendia as 4 operações e era o suficiente. O mestre chegava perto do pai do garoto e dizia, não tenho mais o que ensinar ao seu filho. Tudo que eu tinha para ensinar, eu já ensinei. Primeiramente era desasnar, como chamam lá. Naturalmente, se você pegar um dicionário e você procurar desasnar, vai dizer sair da condição de asno, né? Mas lá chamava de desasnar você conhecer, somar as sílabas e transformar em palavras e finalmente ler. Chamava de desasnar. E o senhor teve contato com o cordel como? Sim, lá mesmo. Porque Lá o quê? Na escola? Lá no Ceará. De um modo geral, mas na cidade, né? Mas Aí, como é que era? Alguém vendia? Tinha nas feiras? vendia cantando, normalmente cantando, atraía as pessoas à volta da banca, né? Os cordéis eram colocados sistematicamente nos barbantes, daí porque chama-se cordel. E os folhetos mais significativos da época, o meu pai comprava, como Pavão Misterioso, João Grilo, Segaderal do Zé Pretinho e outros clássicos que se tornaram clássicos da literatura de cordel. E a gente acabava, como já lhe disse, melhorando a leitura com o exercício agradável do cordel. Quem comprava era o seu pai? Era o meu pai que comprava. Ele tinha o costume de cantar o cordel? De Não, falar meu o pai cordel? não. Ele dizia estrofes, possivelmente transmitidas da oralidade de seus ancestrais, e ficava, que parecia, dava a impressão que ele improvisava, mas não improvisava não, era aquilo. Era uma Como os história. ceguinhos, quando cantam no pé dos vegetais, solicitando a caridade pública, com a mão estirada, aquelas estrofes eles não fazem elas, eles decoram de outros. Eles não são repentistas. Não são repentistas. Não fazem de repente. Eles aprenderam a fazer o baiãozinho de viola com o que possa fazer o apelo público da esmola. E o senhor foi para a escola só depois de curado ou o senhor já tinha ido antes? Não, só depois de curado. Só depois dos 10 anos. Só depois de curado, dentro das limitações do que se diz curado. Em condições de andar e tudo mais. Até joguei futebol lá, pelada, e tudo a partir dos 10 anos. E eram os sitiantes dali, os sertanejos dali da região que faziam time? Tinha campinho de futebol? Tinha campinho de futebol e a gente já ouvia falar em grandes nomes do futebol brasileiro, como, por exemplo, Guarani, Vasco, Flamengo e tudo mais. A gente criava outros nomes que não fossem esse, porque nós nunca gostamos de imitar, nós sempre criamos, né? Baseado nas coisas locais, nas coisas da natureza, né? Piau, Chá Preto,
o nome dos clubes, que significavam os nomes arrancados do meio ambiente, dos vegetais, das coisas. E nessa alfabetização, o senhor já começou a escrever alguma coisa, os sonetos? Sim, tal? não, Já? soneto não. É uma forma difícil e muito exigente, que tem que ser um trabalho polido, igual você viu eu declamar esse, em que tem que enquadrar um pensamento em 14 versos com o máximo de beleza possível. A gente com aquela idade não tem condições para isso, não. Mas o senhor escreveu o quê? Eu escrevi estrofes de sextilhas, que a gente já começou a treinar com sextilhas, que foi, sextilhas foi a evolução das estrofes de 4 versos de 7 sílabas, das redondilhas. A sextilha foi a evolução dessa forma. E isso era comum, essa aproximação das pessoas com a poesia, com essa métrica toda Sim. naquela época? Era uma coisa que vários... O senhor era acompanhado de outras crianças ou não? Era uma coisa que só o senhor fazia? Não, a gente cantava em duplas, dupla de repentistas, simulando repentistas, ou seja, o embrião do que seriam depois repentistas, caso seguisse a carreira. E o senhor tocava também? Ou Eu não? tocava baião de viola, fazia o baião de viola, o rústico, o instrumento não ajudava e o instrumentista muito menos, a gente fazia o que podia ali, mas já no repente, porque a coisa, toda e qualquer manifestação humana começa pela comunicação oral, e com a literatura de cordel ocorreu o mesmo. Então, o repente é anterior ao cordel escrito, é claro. Começou da comunicação oral e depois é que surgiram então Que os histórias cantores. que o senhor criava? O que o senhor colocava nesses repentes? Bom, naquele tempo a gente cantava o repente baseado nos acontecimentos locais, né? Político, quem ganhou a eleição, quem está candidato, quem vai ganhar, a torcida começava e a gente falava sobre isso. E também falava sobre moças, sobre namorados, esse tipo de coisa assim. Era comum. Quem que era a gente? Eram os seus irmãos ou só tinha uma turma Não, mais ampla de havia pessoas? uma plateia, por pequena que fosse, havia a plateia, que ela é que dava a gente um incentivo para poder começar o repente. Sozinho, a partir do nada, a gente nunca começava a E o cantar. seu pai incentivava isso? Aí meu pai achava bonito. Não dizia nada, mas achava bonito, ficava atento. Ele ficava atento às manifestações do cordel em sua parte oral. E quem era a sua dupla? Era um irmão seu? A minha ou dupla é amigo? meu irmão Expedito, que hoje está à beira da morte. Coitado, pegou o câncer, está à beira da morte e tudo mais, mas era quem me fazia companhia. Mas eu era melhor. Eu era melhor, tanto assim que foi o que sobrevivi nesse negócio de cordel. E o senhor resolveu vir para o Rio por conta do seu irmão que veio para cá? Imaginava que tinha eles aqui, mas na verdade era um aventureiro mesmo. Eu vim contando comigo. É tanto que quando eu cheguei, naquele tempo ainda não existia terminais rodoviários como há hoje, a Novo Rio, ou coisa parecida. Aí quando eu cheguei os pau-d'arara deixavam a gente no Campo de São Cristóvão, onde hoje é o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. E ali deixava a gente no campo. Aí aqui, tanto fazia você sair para cá, ou para cá, dava da mesma, porque não havia, você não tinha para onde ir. Para onde partisse era a mesma coisa. E como foi que o senhor chegou aqui? O seu irmão foi lhe esperar? O Foi senhor não. tinha um endereço? Foi não. O senhor tinha o endereço Não, dele? ele morava no Lins de Vasconcelos, mas ele não foi me pegar, não. Ele nem sabia que eu cheguei. O senhor foi até ele ou não? Foi se virar sozinho? Nós nos encontramos depois, talvez umas 2 ou 3 semanas, numa obra. Né? Ele era servente de pedreiro, que passou a ser pedreiro, né? E eu acabei também chegando a essa obra onde ele trabalhava. Como é que foi? O senhor chegou numa cidade enorme, o senhor que vinha de uma cidade pequena, passou um pouquinho por Fortaleza, que era bem maior, mas ficou pouco tempo. Sim. E de repente chega na capital federal, no Rio de Janeiro, na época do Vargas. Não, já Sim. tinha. Na época, ligeiramente pós-Vargas. Pós-Vargas. Como é que era? O que o senhor fez? Tinha alguém Olha, que aliciava as pessoas, que encaminhava ou não? O senhor foi Tinha bater de porta não em tinha porta? não tinha não. Era você bater de porta em porta, chegar nas obras, procurar emprego. Então a minha situação foi difícil, muito difícil por isso. O senhor trouxe um dinheirinho, uma reservinha? Não tinha não, rapaz. No meio da viagem, eu já não tinha nenhum tostão. Na viagem já não tinha nenhum tostão. Era como diz a juventude hoje, era realmente no chute. Então quando porque existe o seguinte, uma informação extra que eu vou lhe dar. Quando você chega numa metrópole do Porto do Rio de Janeiro ou São Paulo, é fundamental que você arranje uma ocupação em 3 dias. Porque se você não arranjar uma ocupação em 3 dias, a partir do 4º que você pedir,
a pessoa já está pensando que você é um mendigo. Porque a roupa não suportou você ficar só com ela, acabou ficando suja. O cabelo ficou grande, você não teve onde tomar banho, e a tendência da pessoa que lhe atingia era pensar que você já era um mendigo. E dali para frente, meu amigo, para sargento era um pulo. Então você tinha que ter um anjo de guarda excepcional, capaz de compreender que você chegou e em 3 dias tinha que ser socorrido. O senhor conseguiu em 3 dias? Olha, em 3 dias eu trabalhei numa obra. Aí quando o encarregado da obra chegou, colocou a mão na testa freneticamente. Rapaz, manda esse rapaz embora imediatamente. Isso pode constituir um caso trabalhista irreparável, um prejuízo imenso para a empresa. Olha que esse rapaz é podre, ele só tem uma perna. Mande ele embora imediatamente. Aí o encarregado rapidamente mandava embora, a gente ganhava aquele dia, eles pagavam o dia. Mas não ficava com a gente. Aí continuava. A gente já tinha o suficiente para viver o dia seguinte, respirar um pouco e tudo mais. O senhor fez logo amizades aqui com nordestinos, cearenses aqui ou não? Não, eu não tinha como fazer esse tipo de amizade, porque eu nem sabia da mecânica da coisa. Eu fui parar realmente na Praia do Flamengo, curiosamente, na Praia do Flamengo, onde eu lavava minha roupa e deixava secar para vestir de novo e sair sem destino. Você lavava na água do mar? Lavava na água do mar e deixava secar, né? E dormia onde? Um biquíni precário. Olha, eu não sei se você conhece o Rio, conhece? Mais ou menos. Pois eu dormia das reentrâncias do prédio do Ministério da Fazenda, lá do Castelo. Sim. O prédio tem aquelas reentrâncias. Quando você passar lá, você vai dizer, caramba, é aqui que o Gonçalo dormia, né? Na hora da edição, retira a palavra caramba, que na Itália não pode falar. Aí eu dormia naquela reentrância. Naquele tempo não era tão perigoso como hoje. Então eu podia dormir naquela reentrância, que se você vai passar, você vai ver que o Gonçalo entrava naquela reentrância, vai ficar lá distante. Né? Que a pessoa, para fazer o mal, tinha realmente que jogar álcool ou gasolina e jogar um palito de fósforo porque não se lembra mais. Hoje é uma sede de ministério aqui regional do Rio, mas na época era o ministério, era onde o trabalhava. Exato. E não tinha guarda, segurança? Rapaz, eu cheguei a pensar em arranjar durante o dia, porque o menino de rua que sofre, que era o meu caso, o menino de rua que sofre é aquele que é, mas não quer ser. Entende? Aquele que é e já acha que ali é o lugar dele, sofre nada não. Ele vai nos restaurantes, na hora que a pessoa está jantando ou almoçando, ele vai dizer, olha, aí a pessoa vai dar uma coxa de galinha, o outro vai... O menino de rua, que é menino de rua, não sofre muito não. Agora, sofre aquele que é, mas não quer ser, igual a mim. E eu passava a fazer muitas indagações a Deus. Dizia, Deus, francamente, eu estou numa situação de penúria e o Senhor... Por acaso, porque eu falava com Deus de acordo com os padrões da Igreja Católica, pensando que era por aí. Mas então, aí o que aconteceu comigo? Acabou que um dia, tem lá embaixo o folheto que eu contei a minha autobiografia, biografia os escritores eu tenho muitos já comigo, como autor consagrado. Mas ainda no começo eu fiz um folheto contando a minha vida, né, direitinho. Aí o que acontece? Um belo dia, eu saí do Flamengo e em dado momento eu estava no Jacarezinho. Aí eu me dirigi ali na direção da rua Souza Barros, até que, naturalmente, que com a vista turva, em razão da fraqueza, acabei sendo socorrido por uma pessoa, por um homem. Aí, de repente, eu vi um outro com uma roupa branca e dizendo assim, não está embriagado, disse alguém compreensivo, e não está precisando sequer de um curativo. Mas se não for atendido, não vai continuar vivo. Porque realmente era aquela coisa, né, de você ficar muito tempo sem comer, vergonha de pedir e tudo mais. É aquele tal negócio, menino de rua que não quer ser. Né? Aí o seu Zé Oscar me atendeu. Agora sim, chegou o nome do homem, o seu Zé Oscar me atendeu, me levou para uma bodega que ele tinha, uma mercearia chamada Organizações Pena Branca. É aí que começa a história. Aí ele chegou, falou com o gerente dele, Gilberto, vê aí uma comida para esse rapaz, bota aí uma comida para ele, um pão, uma coisa. Aí eu me alimentei. Aí ele disse para mim, olha, eu não tenho emprego para você. O que eu tenho aqui é um centro, nos fundos da minha casa tem um centro de Umbanda, e você pode ir para lá para varrer o centro e tudo mais, e
e no dia das sessões você servir refrigerante às pessoas e tudo mais, servir cafezinho, mas não é um emprego. Aí eu passei um ano sem almoçar, sem jantar, só almoçando e sem salário. Mas aí eu disse para mim, Gonçalo, eles não precisam de você, rapaz. Você é que precisa deles. Então você tem que dar tudo. Aí eu combinei comigo que tinha que dar tudo mesmo. Aí ele tinha uma criação de coelhos e pato, ganso, nos fundos da casa dele, longa, aí quando era ali no Sampaio, antes do Meia, da cidade do Meia, que depois eu viria a morar lá. Eu pensei comigo, 4 horas da madrugada eu saía dali para São Cristóvão para pegar postura, folhas, verdura para as galinhas, para os coelhos e tal. E aí ainda sem direito à janta. Né? O senhor dormia lá? Dormia no centro. Só almoçava e dormia lá e trabalhava para eles? E trabalhava para eles. Aí, um belo dia, era um dia de quarta-feira que tinha sessão à noite. Rapaz, fazia um calor cearense. Umas 3 horas da tarde, mais ou menos, fazia um calor cearense. Aí eu entrei numa geladeira que ele tinha lá. É dessa geladeira, não é que você abre, não, você entra nela, para caixas de refrigerante e tudo mais. Aí eu olhei para a quantidade, uns 2 ou 3 mil refrigerantes lá dentro, tudo fresquinho. E eu sem comer, morto de fome e de sede, um calor cearense. Aí eu saí fora, olhei para a quantidade de cascos que tinha naquele tempo. As garrafas eram de vidro, não era agora que é plástico. Mas naquele tempo era tudo vidro. Eu disse comigo, ora, se eu beber um refrigerante daqueles, ninguém vai notar de onde eu tirei pela quantidade que tem na geladeira. Por outro lado, um a mais aqui nos cascos, um a menos aqui, 3 ou 4 mil, ninguém vai ver. Aí fiquei relutando comigo, caramba, até que decidi abrir um Guaraná. Aí abri o Guaraná, bebi o Guaraná, eram umas 3 horas da tarde, aí quando foram umas 3h30 mais ou menos, chegou lá um engenheiro, né, que estava fazendo o estudo do terreno para a construção do prédio, que seria a casa mesmo um centro espírita de nível, né? Aí chega, o seu Zé Oscar está, eu vim falar com o seu Pena Branca, e o seu Zé Oscar está, não, o seu Zé Oscar vai chegar, mais ou menos 4 horas, que ele trabalha na Rádio Meca, ele sai de lá 3 horas, chega aqui umas 4 horas. Aí, pode sentar-se, sentou, ficou esperando. Aí daqui a pouco chegou, o seu Zé Oscar chegou. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem comigo e tal? Aí saiu dali, subiu, quando voltou todo de branco, que era como ele atendia as pessoas, né? O guia recebia as pessoas e tal. Aí chegou lá no centro, vem cá, moleque. Falou comigo, vem cá, moleque. Aí eu cheguei perto dele, ele falou comigo e tal. Naquele ritual próprio dos umbandistas. Aí disse, moleque, traga uma cervejada para mim, sem gelo. Traga uma cervejada. Eu levei a cerveja para ele. Aí ele disse, moleque, quando você quiser beber um refrigerante, não precisa ficar pensando daquele jeito não, moleque. Se debatendo contra a sua própria consciência, não precisa, pode beber o refrigerante sem problema nenhum, que o meu cavalo está da cidade, mas eu passo sempre por aqui. Aí eu comecei a me defrontar com a realidade, né, do mundo espiritual. Aí eu bebi aquilo ali, recebi aplauso dele pela a luta íntima que eu travei comigo mesmo para poder beber o refrigerante. Aí, quando eu subi, quando eu for para Aruanda, eu vou deixar um recado com o meu cavalo. Aí, vem cá, moleque. Aí o engenheiro foi entrando. Quando o engenheiro foi entrando assim, igual eu estou aqui com o sapato. Aí quando chegou, tinha uma divisão que estava escrito assim, aqui cessa o seu direito e começa o meu. Aí ele foi entrando onde está o CP, ei, tira a ferradura, moleque. Não pode vir falar comigo com a ferradura. Tira a ferradura. Aí o engenheiro rapidamente tirou o sapato e tal, e entrou para falar com ele. Aí quando ele subiu, estão me chamando muito longe daqui. Até logo, moleque, até logo. Seu Zé Oscar balança e tal. Aí o seu Zé Oscar, quando eu subi, o seu Oscar disse assim, olha, você a partir de hoje pode almoçar aqui com a dona Beni, e tudo, e vai jantar lá em casa. Pode jantar lá em casa. Olha, ele tinha deixado o recado com o cavalo, ele em terra, e deixou escrito, olha,
E ele disse isso, quando eu subir, o meu cavalo vai falar com você e tal. E foi batata, falou mesmo. Aí, Só rapaz, passou almoçar, jantar, tomar Guaraná. o Guaraná passei a beber normalmente, dependendo, porque também eu não gostava, nunca gostei de abusar. Mas quando eu era, o momento em que sentia a necessidade, realmente não tinha qualquer tipo de problema. Também eu sabia que estava fazendo isso na frente dele. E o senhor trabalhou aí quantos anos? Aí eu trabalhei até fazer 18 anos, e quando eu fiz 18 anos, o seu Zé Oscar me colocou na Rádio MEC. Onde E o senhor... trabalhei até me aposentar. Eu acho que na época da Praia do Flamengo o senhor não tinha nem como fazer isso, mas depois que o senhor se assentou um pouquinho melhor no centro, o senhor passou a se corresponder com a sua família, mandou notícias? Sim, aí eu passei a saber notícias da minha família, porque realmente eu conversei comigo. Gonçalo, de nada adianta você fazer uma correspondência sem nada poder fazer, para contar lamúrias ou então... Só não tinha nem endereço, né? No início só não tinha nem endereço. Não tinha endereço, pois é, antes do centro eu não tinha. Eu lavava roupa na Praia do Flamengo e dormia nas reentrâncias do prédio do Ministério da Fazenda, que eu achava menos perigoso. Às vezes eu dormia também no banco do Jardim do Meia. E às vezes eu também tentava dormir um pouquinho no banco do Hospital Salgado Filho, mas o guarda chegava logo, não, aqui não. Show, aqui não pode. Não pode. Aí, quer dizer, então lá eu encontrava mais tranquilidade. Aí quando comecei a trabalhar de auxiliar de portaria, comecei como auxiliar de portaria, terminei como redator. Que conforme, na Rádio MEC. Conforme ele disse em off, a gente tinha, da Rádio MEC, a gente trabalhamos fundando muitas estações de rádio em Minas e tudo mais. Criamos o SRE, o Serviço de Rádio Difusão Educativa, logo a seguir a TV Canal 2, né, educativa, e partimos para missões mais ousadas, como a própria Rede Brasil hoje, que resultou daquele trabalho, daquele tempo. A partir do Roquete Pinto, começou esse trabalho realmente de desbravar o Brasil com estações de rádio. Mas eu estou pensando tentar tirar do senhor, que o senhor chegue. Como foi quando o senhor recebeu a primeira carta da sua família aqui no Rio de Janeiro? Da sua mãe ou do seu pai, o senhor lembra? Nesse tempo, eu estava no São Zé Oscar. Estava lá, que morreu há um tempo, e agora a dona Lídia também morreu com um problema. Mas, enfim. Aí eu recebi a primeira carta lá, Gonçalo, tem uma carta para você aqui. Aí eu li, era do papai. Aí eu já li, eu perguntei se podia responder para cá. Não tem problema nenhum, não. Aqui é a sua casa e tudo. Passei, rapaz, a suprema ousadia de usar até o telefone. Passei, antes mesmo de ir para a Rádio MEC, eu passei até a telefonar do telefone de São José Oscar e tudo. E o senhor ligava para onde? O senhor começou a ter amigos? Sim, eu comecei, porque aí nós estávamos conhecimento com meus irmãos morando no Meia, a gente já passava a se encontrar fim de semana e tudo mais. Eu toda a vida pensei assim, se eu for um poeta, quero ser um bom poeta. Se eu for um pedreiro, quero ser um bom pedreiro. Quer dizer, então eu também pensava da mesma forma na vida comum. Se eu só vou me apresentar às pessoas quando eu tiver condições de não sofrer humilhação. Poxa, quando a gente aponta na esquina, na dobra da rua, saber que a gente vem chateado, vem incomodar as pessoas, não. Eu achei que enquanto eu estivesse nesta fase da vida, eu não iria incomodar ninguém. E o senhor trocava muitas cartas com a sua família lá no Ceará? Periodicamente, não era uma coisa assim tão constante, porque a gente não tinha muito o que dizer, né? Teria que dizer sempre a mesma coisa. E as respostas também seriam aquelas. Do Ceará, a resposta está chovendo ou não está chovendo. Esperar até o dia de São José, dia 19 de março, se a chuva não vier, o ano é seco. Quer dizer, as coisas que tem a dizer a gente também não são muitas. E como é que foi? O senhor estava ainda com contatos com seus irmãos e no centro, trabalhando. De repente o senhor vai para uma grande autarquia federal, com todos os artistas mais famosos do Brasil e tal. Como é que foi chegar na Rádio Nacional? Na Rádio MEC. Na Rádio MEC. Na Rádio MEC eu cheguei e fiquei, o seu Newton era o porteiro titular. E eu fiquei como auxiliar de portaria, pegando as correspondências que chegavam na portaria, levando para o gabinete do diretor, e avisando as pessoas, chegou comenda para você assim, sem a ousadia de estar falando com Mário Lago, Sadi Cabral, Maria Pompeu, Carlos Drummond de Andrade, Valmir Ayala, Diná Silveira de Queiroz, Raquel de Queiroz, Malu de Ouro Preto, assim, falar assim, não, igual eu estou falando com você, não. Aquilo era, eu chegava... E o senhor conhecia essas pessoas? Trabalharam comigo, trabalharam com... Mas bom, antes o senhor sabia antes eu sabia porque
estava escrito nas cartas, nas correspondências. Mas conhecer de ficar colega assim mesmo, batendo papo, com o Drummond de Andrade... Mas eu digo que o senhor sabia da fama. Sabia da fama, sim, sabia da fama. Sabia. E como é que o senhor a Maria ficou Pompeu sabendo era muito desse- engraçada quando era nova. Ela dizia que ia me contar o final da novela e tal. Essas coisas de pessoas muito engraçadas. A Wanda Costa, que a Wanda Costa é que fazia papel de criança e de velhinha na a fala. Né? Você não via, a imagem dela. Você só ouvia a fala dela. Aí então hoje acontece isso. O senhor ouvia rádio lá no centro? Ouvia a própria Rádio Beck. Né? Ouvia E mais. Ipu não tinha rádio, né? Não, no Chegava, meu né? tempo não. Agora são precárias, imagina no meu tempo. No meu tempo não tinha mesmo. O senhor veio conhecer rádio aqui no Rio de Janeiro? Foi. Vim conhecer rádio no Rio de Janeiro. E aí lá no centro, o senhor começava a ouvir a Rádio MEC porque Por o natureza. dono, É por natureza do trabalhava. trabalho mesmo. Porque, por exemplo, você trabalha de auxiliar de portaria, como era o meu caso. Quando a rádio saía do ar meia-noite, né? Aí quando dava 10 horas, já o seu Nilton mandava fechar o portão da frente da Rádio MEC e ele ficava dentro só cumprindo o horário. Aí eu ia para a rádio emissão, para a rádio, ia lá junto com o técnico de som, com os locutores, e lá eu mesmo ouvia, não havia essa restrição. O senhor tinha estudado nesse tempo que o senhor ficou? Eu vim com a escolaridade não formal do Nordeste, de saber ler, escrever, tudo direitinho, mas aí o seu Zé Oscar tinha que, essa outra parte que nós não contamos. O seu Zé Oscar me botou na escola, logo depois que me transformou num dos filhos, no filho mais velho da casa, ele me colocou na escola. O dinheiro de ir para o cinema, ele dava na minha mão para mim com os meninos dele, eu me tornei o irmão mais velho, entende? A partir daquela turbulência imensa de não querer nem beber um refrigerante, a partir daquele dia, o seu Pena Branca foi fundamental, mas ele cumpria a ordem o seu Oscar cumpria a ordem dele, então abriu o caminho para tudo isso. Ele me botou na escola, eu estudei no Instituto Santa Rosa, só que você não tinha nascido ainda, no Instituto Santa Rosa, no Instituto Potiguar, na Rua de Arda Cruz, eu estudei, aí fiz provas para o Liceu Literário Português de uma maneira bastante interessante, porque o Liceu, eu já estava com 18 anos, quando eu já estava na Rádio MEC, o Liceu não passava mais do que 5 alunos em 100. Era muito rigoroso o teste ali. Agora, só que no tempo do professor Tarsílio Rainho, se você passasse, você já estava com a Universidade Católica com as portas escancaradas para você. Ainda é um colégio fora de série, de primeiro mundo, né? E aí o senhor já arranjou também amizades com seus colegas de classe? E colega de trabalho, então os colegas mais importantes, dos colegas meus que estão vivos, que eu sei, só sei do Sérgio Chapelin, porque eu comecei como auxiliar de portaria, mas terminei como redator, igual lhe disse, né? Aí eu fazia o noticiário da meia-noite e os locutores de rádio, eles têm uma divisão para a leitura diferente da comum. No lugar de uma vírgula, faz um travessão que para saber exatamente as paradas sonoras e tudo, a emissão de voz, esse tipo de coisa toda. E eu fazia o noticiário da meia-noite, já quase no final da carreira, fazia o noticiário da meia-noite, e o locutor do horário era o Guilherme de Souza e o Sérgio Chapelin, que hoje em dia ainda faz o Globo Repórter. E é um dos poucos colegas que eu tenho vivo, porque eu sou dos mais novos, imagine só. Mas isso era colega da Rádio Nacional? Da Rádio MEC. Da Rádio MEC, desculpa. Já tinha morrido o Drummond de Andrade. Mas eu estou pensando, o senhor na juventude mesmo, o senhor estava com 18 anos em dezembro de 55, né? Isso. Nós estamos aí na era JK, né? Isso. Começando a construção de Brasília. Isso aí. E essa discussão que a capital vai sair do Rio. E como é que era o Rio de Janeiro? O senhor tinha uma turma, já tinha namoradinha, ia no cinema? Não tinha tempo, rapaz, e ainda mais que eu não dei sorte com esse negócio de namorada, por uma razão simples. Primeiro, logicamente, que pelo meu início. Segundo, porque passei a não ter tempo, porque eu cheguei a ter um período no Rio de Janeiro de dormir somente no fim da semana. Na semana eu trabalhava e não tinha, porque eu fui obrigado a trabalhar também no Globo para poder ajudar a pagar a Universidade Católica, que é muito cara, e no meu tempo era caríssima. Quando o seu Zé Oscar morreu, eu fiquei num beco sem saída, rapaz, querendo honrar o sonho dele, que seria me formar.
E, ao mesmo tempo, sem dinheiro, rapaz, para poder pagar. Passei a vender resmas de papel nos bares, palitos, guardanapo. Passei a fazer... Ele faleceu, o senhor tinha quantos anos? Ele faleceu, agora só se retroceder no tempo, mas eu entrei na Universidade Católica em 58, ele morreu em 63. Né? O senhor estava no final do curso? Eu acho que eu estava no 5º período. Só que a faculdade de letras clássicas, que foi o que eu fiz, eram 5 anos, eram 10 períodos. Sim. E as matérias obrigatórias eram o grego e o latim clássicos, não era moleza, não. Hoje em dia se faz letras em 4 anos, nunca vi isso. Em 3. Então, eu estava querendo mesmo voltar para o repente, para o cordel, para a literatura. E aí Sim. o senhor me disse que o senhor, quando se forma na escola, resolve fazer letras clássicas. Isso. O senhor já tinha essa vocação? Era algo que o senhor Eu pensava, porque hoje em dia mesmo, depois que a literatura de cordel se consolidou como um movimento cultural de alto nível, quando a Julinha descobre que é uma poeta, o que ela faz? Ela escolhe na área das humanas para fazer história, para fazer letras, porque descobriu que é uma poeta. Então, são cursos afins com a carreira, entende? Hoje em dia acontece. Quando a literatura de cordel se tratava de um movimento cultural tido de semi-analfabetos e até analfabetos, não havia essa preocupação. Mas hoje em dia a literatura de cordel, que já teve o merecimento de ganhar uma academia do porte da ABLC, ela é uma manifestação cultural que alcançou a perfeição dentro do que se propõe. O senhor, nessa fase de escola ainda, antes de entrar na católica, o senhor já escrevia? Já, eu escrevia, mas não publicava. Não precisava nem lhe dizer por quê. É porque realmente não tinha dinheiro. Então não tinha. Eu comecei a escrever, veja, olha só, teve 2 fases interessantes na minha vida. Primeiro, em 1963, eu lancei, graças a um grupo de amigos, um livro chamado Um Resto de Razão, uma coletânea de contos regionais do Nordeste. Mas só vim começar a escrever cordel a partir de 78, quando eu visitei a Casa Rui Barbosa. Cheguei lá e encontrei um pesquisador que se tornou meu grande amigo, foi comigo à Feira de São Cristóvão, onde fizemos uma mesa de glosa, e no final da glosa ele disse: olha, um poeta como você não pode ficar sem produzir, é um crime. Aí eu passei a produzir, o meu primeiro trabalho foi logo um romance, né? Que depois eu descobriria que não tenho queda para o romance, não é a minha praia. Aí desprezei, eu só escrevi 12 romances. Depois eu passei a escrever mais os fatos circunstanciais, a morte de um presidente, a morte de uma pessoa de grande expressão, uma catástrofe natural, ou um desastre aéreo ou terrestre, enfim, os fatos circunstanciais passaram a ser a minha preferência para veicular na literatura de cordel. O senhor falou de escrever coisas do Ceará. O senhor sempre teve esse... Porque o senhor ainda guarda um certo sotaque. O senhor está no Rio de Janeiro há muitos anos, né? Mais de meio século, mas o sotaque é uma preservação que eu faço questão de ter, sotaque cearense. Na sua literatura, quando o senhor estava estudando ainda nas escolas, antes de entrar na católica, as coisas que o senhor escrevia eram coisas genéricas ou tinha um regionalismo muito forte? Tinha um regionalismo forte, mas é porque é uma etapa. Conforme eu lhe disse, aquela etapa iria ser vencida, que foi a do romance, a seguir dos fatos circunstanciais. Depois é que me adentrei na sociologia do cangaço e agora me acomodei realmente na produção científica. Eu já tenho uma produção científica, uma coleção de 12 volumes de literatura de cordel, editado pela editora Luzeiro, e que eu fui apresentar esta coleção na Biblioteca do Congresso Americano em 2011. Mais precisamente, no dia 26 de junho de 2011, eu apresentava, e estava lá, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que usou a mesma tribuna que eu apresentei, discorri sobre a coleção A Ciência Inversa de Cordel em 12 volumes. A sua passagem, que na verdade foi uma passagem que parece muito longa, mas sim, já desde o início na Rádio MEC, sim, 33 anos, influenciou no início a sua vida literária? Conviver com tantas pessoas? Sim, influenciou, só que teve um pormenor. Lá, os meninos, conforme eu já lhe disse, Carlos Drummond de Andrade, Valmir Ayala, aquele pessoal da época, né?
o pessoal de rádio teatro, o pessoal dos próprios maestros, Alceu Bocchino, Isaac Karabitchevski, Eleazar de Carvalho e outros, não me deixavam antever um cordelista. E nem deixavam antever para eles um cordelista, conforme depois os jornalistas disseram, o Gonçalo, criado no meio de tantas e boas letras, dificilmente iria para a literatura de cordel. Mas aconteceu, em 1978, repetindo, fui à Casa Rui Barbosa, encontrei o pesquisador Sebastião Nunes Batista, um gigante, um touro de aroeira ardendo ao sol do Ceará, e disse logo, olha, você vai escrever, porque é impossível um poeta do seu porte não escrever. Aí eu comecei a escrever. E o senhor frequentava, além do centro, que devia ter uma vida assim, né, com as sessões, com tudo, o senhor frequentava instituições ligadas ao Ceará? Quer dizer, tinha algum clube? Tinha. Tinha, o senhor ia? Tinha a Casa do Ceará, ainda que fechou há pouco tempo, porque não puderam mais pagar o IPTU. É lá na rua Avenida Nilo Peçanha, número 12, no Castelo. Ali, descambando já para a Praça 15. E o senhor frequentava? Frequentava lá, que lá, inclusive, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel realizou as primeiras não, durante um período realizou suas plenárias lá. Mas o senhor ia lá quando o senhor era mais jovem ou mais depois? Não, já era participando da vida acadêmica já. Quando eu frequentei lá, a gente já estava fundando a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O senhor não ia para nenhum lugar? Não ia não. Eu não tinha condições, não tinha. O senhor não frequentava cinema, nem alguma coisa assim? Quando eu ganhei algum dinheiro, eu passei a frequentar um cinema que você podia dormir dentro dele. Aí eram duas utilidades para mim. Uma ver um filme e outra pegar no sono, que naquele tempo podia ficar à vontade dentro do cinema. Que cinema era? Normalmente era o cinema na Rua da Carioca, um cinema que apresentava documentário e tal. Na minha época, apresentava documentários e tudo mais. Aí chegou um tempo em que já passava Gordo Pelé e tudo, né? Se adentrando dentro do tempo. Quando o seu benemérito faleceu, o senhor estava quase se formando, ou no meio do curso da Católica? Acho que eu estava no 5º período. O senhor teve que sair da casa dele? Como é que foi? O senhor já morava com ele? Não, quando ele morreu, eu já não morava junto com ele, mas eu já morava junto com a tia Leda. Olha, veja só como ficaram familiares. Tia Leda é a irmã da dona Lídia, esposa do José Oscar. Mas como eu fiquei da família mesmo, passei a chamar a tia Leda. Porque ela tinha necessidade da minha presença e pediu a ele lá, deixa o Gonçalo vir para cá, que a mamãe já está velhinha, e o Gonçalo pode ajudar de uma coisa, ajudar de outra. E foi bom para eles e foi bom para mim. Só que como eu não podia pagar a escola, veja só o que aconteceu, a Universidade Católica. Eu pegava 6 horas da tarde na Rádio MEC e largava meia-noite. Pegava meia-noite no Globo e largava 4 horas da manhã. E só dormia no fim da semana. O que o senhor fazia no Globo? No Globo eu trabalhava, quando eu pedi emprego lá, emprego do serviço, que eu nunca fui funcionário do Globo. Eu trabalhei junto com Aura Meno, porque era meu colega na Rádio MEC, no Departamento de Jornais Falados. É uma curiosidade. Na Rádio MEC, no Departamento de Jornais Falados, ele era meu colega. Quando chegava na redação do Globo, era meu chefe. Em 10 minutos ele passava de colega a chefe. E o senhor, nessa época, o senhor já tinha... Como é que foi a saída da portaria da Rádio MEC? E o senhor fui subindo normalmente. Os diretores chegavam e perguntavam ao seu Newton, as pessoas, e eles me indicavam. Aí eu eu fiquei mais tempo realmente na antessala do gabinete do diretor. Né? Mas eu trabalhei também com o maestro Alceu Bocchino. Tudo assim que eles pediam, né? Lá dentro havia esse acordo de um rapaz bom aí, dá para o senhor me ceder ele, dá sim, tá. Eu ia para um departamento, trabalhei também no departamento, na técnica de manutenção, mas não sabia fazer nada. Era só mesmo para me pedir uma coisa, eu dar e tal. Era comum na época um porteiro que estava estudando, visando a universidade? Era uma coisa comum ou não? Era sim, era sim. Tire logo pelo próprio Valmir Ayala. Se você quiser retroceder no tempo, tire logo pelo próprio Machado de Assis, que trabalhou numa gráfica de servente e tudo mais. Era muito comum, ouviu? Muito comum. Quando o senhor se forma na Católica, e aí? O senhor está com um diploma na mão, o senhor mudou de emprego, o senhor subiu? Quando eu saí da Universidade Católica, eu já saí dentro da atividade que eu gostaria mesmo de fazer, visando já a criação de uma instituição e tudo mais, que isso na década de 60, né, bem da frente,
já tinha passado aquele período de turbulência daquela quartelada que chamam de Revolução de 64 e tudo mais. E a tendência mesmo já era me encaminhar para o lado. E quem me ajudou foi até Edna Savagé, que disse, Gonçalo, o Cláudio... Como é que é o nome dele? Que... Só repete. Quem me encaminhou? A Edna Savagé. Edna Savagé. Edna Savagé, ela me disse, Gonçalo, você pode, rapaz, pensar em coisa para você mesmo, criar um clima bom para você, junto com colegas de alto nível. Na feira de São Cristóvão você encontra os poetas com quem você deve. E aquilo ali foi uma facilidade muito grande. Agora, nós estamos falando tudo isso sem chegar o momento do casamento meu com a Mena. Por favor. Que deve estar aqui embaixo. E justamente da fundação da academia, que ela foi uma pessoa fundamental, fundamentalíssima. Aonde o senhor conheceu? Eu conheci no Meia. Ela é do Ceará, igual a mim, do Ipu, igual a mim, mas nós nos conhecemos no Meia. E como é que o senhor conheceu? Na casa de alguém? Ela frequentava a casa dos seus irmãos? Ela chegou com a família, eu acho que só com a metade da família. Se ela estivesse aqui, até podia me ajudar. Com a metade da família, para depois vir outra parte, até que chegar a família toda. Aí nós nos conhecemos ali, no Meia, na rua Camarista Meia, e começamos a conversar e tal. Mas, seu Gonçalo, ali aonde? Como é que o senhor conseguia? Ele era amiga do seu irmão? Morava perto do seu Não, irmão? nessa época eu já tinha trazido o meu pai do Ceará para cá. Já morava já perto comigo, eu consegui alugar uma casa e tudo mais. Consegui transmitir ao pessoal do Seu Zé Oscar, da Dona Lídia, a necessidade de agora dar atenção ao meu pai, que chegava do Nordeste com a minha mãe. E aluguei uma casa ali, uma casa modesta, mas equipei com tudo que uma casa de pobre tem que ter. Uma televisão, geladeira, um móvel, uma coisa, cama e tal. Mas o senhor morava com aquela sua tia de criação? Já saí de lá para isso. Saí de lá para receber meu pai. E nesse período eu encontrei a Mena, madrinha Mena, ela é madrinha dos poetas do Brasil, uma história muito bonita. Ela recebeu o diploma de madrinha dos poetas do Brasil em 1986, com a presença do presidente Sarney. E o senhor lembra quando o senhor a conheceu? Recordo perfeitamente. Como é que foi? Conta pra gente. Nós estávamos ali batendo um papo, até que aí quando eu fixei os olhos nela... Mas ali aonde, seu Ali Gonçalo? na casa dela. E como é que o senhor foi na casa dela? Não, a gente ia na casa um do outro. Vizinhos. Vizinhos, a gente ia na casa um do outro. Você estava morando no Meia também? Exatamente, ali. Aí eu fui. Recebeu a notícia, chegou alguém de Ceará e tal? Exatamente, aí fui lá, porque é uma novidade pra gente, é uma coisa boa pra gente. As pessoas e tal chegaram do sertão. Ela conhecia seus pais ou não? Não, também passou. Tanto ela não conhecia meus pais, como eu não conhecia os pais dela. Mas aí a gente começou aquele conhecimento. Ela se esquivou o quanto pôde para não namorar comigo. É porque não sei se ela me via um homem falante, um indivíduo culto. Ela foi sua primeira e tudo mais. Ou não? Aqui no Rio foi. Foi por um lapso, por uma pequena lacuna que eu deixei de lhe contar, que eu não sei se valeria a pena, que eu não tive sorte, realmente, né? É a lacuna, né? Que eu arranjei uma namorada, rapaz. Aí, uma namorada não, nós nos encontramos, porque no meu tempo, a Universidade Católica tinha inaugurado há pouco tempo na Gávea, porque ela era em Botafogo, né? Aí foi pra Gávea. E em pouco tempo tinha inaugurado a Faculdade de Letras. Do lado era a Faculdade de Jornalismo, também recente, porém um pouquinho mais velha do que a de Letras. Aí ali eu me encontrei com uma moça, né? Não vai dar para perder o fio da meada muito não, que essa é rapidinha. Né? Aí, rapaz, nós piscamos o olho um para o outro, batemos o papo ali, aí não sei o que aconteceu, que marcamos o encontro para a frente do Rei da Voz, Instrumentos Elétricos Sonoros S.A., na rua Dias da Cruz, no Meia. Aí, quando nós nos encontramos ali, que fomos beber um refrigerante, batendo papo, quem era a moça? Filha do ministro Gustavo Capanema. Olha só. Aí eu disse para ela, olha, criança, ué, não entendi, Gonçalo, não entendi. Eu digo, não tem condição, rapaz, não tem condição. Não, mas isso não importa, porque você tem 17 anos e tudo mais, mas você vai ver que importa muito, por favor, eu quero o seu bem, esqueça isso. Até que a Demovi, começamos, bebemos ali um refrigerante, uma coisa, ela baixou a vista e tudo mais, e a gente teria que se ver sempre, né, na universidade.
Ia se ver sempre, era muito comum. Aí, mas ela, graças a Deus, rapaz, que acabou compreendendo, ou sem compreender, a verdade é que parou por aí mesmo, né? Você ia ter que virar mineiro. Não tinha como eu alimentar uma coisa dessa, rapaz. Era um ministro de grande envergadura e ela, uma garota, poxa, não tinha como. Bom, aí voltando a Mena, que a Mena é o que Ela resistiu o senhor o quanto pôde? A Mena resistiu. Ela tinha que idade? A Mena tinha 22. Ela resistiu porque achou que eu era um professor, que tudo mais, que eu ia me dedicar ao magistério e que ela não tinha condições, era uma pessoa de cultura pequenininha e que não ia dar certo. Mas eu resisti valentemente. Tive também a negativa da mãe dela, mas tive o apoio do pai. O pai dela, o seu Marcos, sempre gostou muito de mim. Tinha que pedir para os pais para namorar? Tinha que pedir autorização. Tinha que pedir autorização. E é uma cola mais horrível do mundo, que ela, para vir para a cidade comigo, tinha que vir com uma irmã mais nova. É uma situação caótica. Mas eles faziam o gosto do senhor ser de Ipu também, ser de Exatamente, Ceará, né? Exatamente. Mas o problema é que a Mena, ela é de uma família de latifundiários, dos Aragão, do Renato Aragão, dos Ximenes, latifundiários do Nordeste e tudo mais. Mas eu não sei se era esse ranço que eles tinham. A Mena, pelo menos, achava que não, que era por causa de eu ser sabido e ela não e tal. Mas a grande verdade é que, pulando essa parte, nós casamos. O senhor já era formado quando começou? Eu já tinha saído do curso de letras. E o senhor estava dando aula ou não? Estava dando aula. Eu dei aula até 1975. E onde que o senhor deu aula? No próprio liceu. No próprio Liceu Literário Português. Já era ali do Instituto Barroso, ou não? Curiosamente, o Liceu Literário Português... Não, o Liceu Literário Português era na Rua Senador Dantas, onde é hoje ainda. Senador Dantas, esquina com Carioca. A vida muito Barroso ali. Abriram ali. Né? Exatamente. Agora abriram ali. Exatamente isso. Ali, 13 de maio, ali, no Liceu. No Liceu na esquina. Ainda na esquina. Aí foi isso. Aí, em 78... E só dava aula de português? Dava aula de português e literatura. Literatura também? Isso. E aí o senhor fez uma biblioteca? O senhor começou a comprar livros? Como é que Sim, eu fiz, rapaz. Em toda parte que eu estava, eu criava uma condição para ter sempre livros. Desde a época do centro ou não? Ou só depois? Não, porque no centro eu não tinha onde colocá-los. Foi só a partir do momento em que eu tive o meu lugar para ficar, né, realmente. Mas aí a Mena se tornou uma pessoa fundamental na minha carreira. Foi no tabuleiro de cordel que ela montou na Feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, que começou toda a história da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Gonçalo, eu não entendi uma coisa. E acho que se eu não entendi, quem assistiu o vídeo também não vai entender. Sim. O senhor começa com um viés mais regional, aí o senhor abandona, começa a escrever sobre fatos diversos, romances e tal. E há um momento que o senhor volta para essa regionalidade, para essa coisa do Ceará. Quando é que isso acontece? Que aí o senhor vai para o cordel? Como é que isso? Não, porque eu só escrevi um livro com esse realmente regional, que foi Um Resto de Razão. Mas o senhor deveria escrever alguma coisa em casa, o senhor estava se dedicando. Que quem escreve não para de escrever. Né? Quando a gente sente que uma coisa ou não é a praia da gente, ou a gente terá muita dificuldade, como por exemplo, você vai começar uma carreira de escritor, que é uma carreira incrivelmente difícil, se você não tiver dinheiro, se você não tiver uma estrutura de família. Eu tive como começar por causa do cordel. O cordel abriu as portas para mim. O cordel foi um verdadeiro canalizador de tudo que eu sou hoje. Com a pena na mão. E como é que foi isso? Como é que o senhor chegou no cordel? Por causa do encontro comigo na Casa Rui Barbosa, do Sebastião Nunes Batista, que era pesquisador naquele tempo. E o senhor foi para a Casa Rui Barbosa por quê? O que o senhor foi fazer Enfim, o Apollônio era um poeta da época, muito atuante, mais velho do que eu, de 1900, morreu até... E aí me chamou para ir lá um dia, que eu andei muito com ele, andei na divisão de folclore, andei aqui na Casa de Cultura São Saruê. Onde vocês se conheceram? Nós conhecemos da feira, realmente nós nos conhecemos da feira de São Cristóvão. Mas por que o senhor ia na feira de São Cristóvão? Eu ia por uma tendência natural de quem vem do sertão. Para comprar as coisas do sertão? Comprar beiju, comprar tapioca, comprar bolo manzaipe, comprar as coisas do Nordeste, né? E lá o senhor encontrou ele fazendo compras também? Eu encontrei ele numa banca de cordel. Entendi. Que ele era um poeta produzindo, né, e comercializando o cordel. Aí nesse encontro... E o senhor se aproximou dele porque o senhor
gostava do cordel? Não, foi porque, lá comprar? exatamente, porque eles estavam vendendo o que eu não procurava, porque eu não sabia que estava procurando, mas que caiu do céu. Aí conversamos, eu disse, rapaz, eu também escrevo. Ele levantou a cabeça rapidamente e disse, olha, então, tudo bem. Aí Mas o daquele... senhor não tinha escrito ainda cordel nunca? Não, ainda Desde não. aqueles repentes lá com seu irmão, Cordel não. em Ipu? Eu comecei a escrever cordel em 78. Me lancei com um romance chamado Punhos Rijos, que depois, por não ter nenhum apelo comercial, passei a substituir o nome por o Triunfo do Amor de Valéria e Violeta. Porque o pessoal do Nordeste quer saber de romance que tem logo um nome atrativo, que tem uma atração pelo nome, né? As Aventuras de Ricardo e a Grande Paixão de Tânia, a Vitória de Floriana a Negra Feiticeira. É nome de cordel, o pessoal né? gosta assim, né? Isso não é nome de cordel. O pessoal gosta assim, né? Para pavão misterioso, esse tipo de coisa. E eu mudei o nome do folheto já depois do encontro com Apolônio, que esse livro se chamava Punhos Rijos. Como é que era publicar cordel no Rio de Janeiro? Era uma gráfica que o senhor tinha que pagar do seu bolso? Era pagar do meu bolso. Não tinha nenhuma associação, não tinha nada. Não Tinha um tinha lugar nada. onde os cordelistas... É cordelista que É chama? cordelista, é. Tem um lugar que os cordelistas se reuniam? Tinha, na Feira de São Cristóvão. Na Feira de São Cristóvão. O senhor começou a frequentar... A Feira de São Cristóvão por isso também. Por várias razões. Primeiro, o encontro. Inclusive, eu escrevi numa época um artigo para uma revista regional daqui do Rio de Janeiro, chamada GB Norte-Sul, no tempo que o Rio de Janeiro se chamava Guanabara. Aí eu botei até o título. Na Feira de São Cristóvão, a saudade é ganha-pão. É o nome da repórter do E a do sua artigo que eu esposa fiz. Não, nessa época ela estava no abismo do nada. Porque a gente, nesse momento, aqui que nós estamos, a gente não tinha se encontrado ainda. A gente veio se encontrar tempo depois. Em 78 o senhor ainda não tinha casado? Não, em 78 já. Quando o senhor resolve escrever o cordel, é isso que eu estou lhe perguntando. Quando eu resolvi. Quando eu casei com a Mena, eu já tinha editado o Punho Rijo, que depois seria a Vitória do Amor de Valéria e Violeta. Isso já tinha acontecido. Sucessivos encontros meus com Apolônio, que a gente foi à Casa Rui Barbosa, foi a divisão de folclore, vinha para cá de Cultura São Saruê, que era aqui no prédio do lado, no número 83. A gente já tinha uma convivência. Eu não tinha uma convivência, era com ela ainda, entende? Que, aliás, é até interessante. Isso é dito por ela mesmo quando é entrevistada. Quando ela casou comigo, não sabia que eu era poeta. É interessante verificar-se isso. Porque nós no Nordeste, nós procuramos não enganar ninguém, não fobar, ok? Ou seja, autoelogiar-se. Então, ela veio me descobrir poeta da seguinte maneira. As cartas que eu recebi. Senhor poeta Gonçalo Ferreira da Silva, nos envelopes se lia. Nos envelopes pardos. E aí ela ficou meio que desorientada, mas quando foi à feira comigo, para a banca do Apolônio, o Apolônio disse para ela, não, você é casado com um excelente poeta. O Gonçalo é um excelente poeta. Você escreve? Também escrevo. Aí acho que ela já tinha visto o folheto meu, mas ela não se dava conta. Porque, na verdade, a madrinha Mena, que é assim que ela é tratada pelos poetas do Brasil, ela não acreditava que poeta fosse coisa de se pegar. Ela pensava que poeta fosse lenda, não existisse, fosse contos transmitidos na comunicação oral dentro, rasgando os séculos, mas que não existia pessoalmente. Quando ela se encontrou com Sebastião Nunes Batista, com o Joaquim Batista de Sena, na Feira de São Cristóvão vendendo raízes, poeta que escreveu grandes clássicos da literatura de cordel, ela pensou que aquilo não era verdade. Ela falou com ele, Joaquim, você existe. Eu pensei que você não existisse, fosse lenda, porque eu vi a sua morte, apreciei a sua morte. Aí foi que o Joaquim disse, não, ali não foi eu que morri, foi a minha personagem. Aí foi que ela foi caindo dentro dela até que se familiarizou com a literatura de cordel real, com pessoas de carne e osso escrevendo cordel. Porque o começo da história da literatura de cordel, na parte escrita, ela começou muito com encantamento, princesas encantadas, palácios misteriosos, assombrosos, esse tipo de coisa assim. Era muito meio nebuloso, meio assim. Entende? Aí foi que ela se familiarizou. Só acabou de falar que o senhor recebia as cartas escrito poeta. Qual era a importância do correio, das cartas, dessa troca de cartas nessa época? Toda a vida, os poetas escreveram assim. Senhor poeta Gonçalo Ferreira da Silva, rua tal, número tal. E a resposta seria, ilustre senhor poeta Manuel da Almeida Filho.
ida e vinda. E o que era essa troca de cartas entre os Essa poetas? era falando sobre suas últimas produções, mandando dentro do envelope a sua última produção, o folheto de sua lavra, e a expectativa para o ano, o que estava pensando fazer e tudo mais. Né? Não havia poetas naquele tempo do nosso porte capaz de ser contratado de editoras, eu imagino, naquele tempo, um poeta ser contratado de uma editora como eu, como Arievaldo Viana, como Manuel Monteiro, não existia essa expectativa, não existia isso não. Era só o folhetinho mesmo e era isso. Essa troca, esses poetas que trocavam cartas, correspondência, eles estavam aonde? Era no Nordeste? Era aqui? os daqui recebendo cartas de lá, dos de lá. E como é que as pessoas se conheciam? Pela obra? Pela obra, porque os poetas, uma vez consolidada a carreira, faziam questão de fazer um folheto e mandar uns para os outros. E como é que as pessoas de lá sabiam de quem estava aqui e vice-versa? Porque as obras daqui iam para lá? Iam para lá, porque toda vida essa comunicação existiu. As pessoas vinham do Nordeste para cá, quando voltavam, levavam mala com quantidade de folheto daqui, produzido pelos poetas daqui, traziam de lá para os poetas daqui. Funcionava assim. As gráficas do cordel existem lá também, no Nordeste? Existe, e lá são mais numerosas. Elas ficam aonde? Nas grandes Elas ficam, capitais ou no interior atualmente, tem Recife, tem a Coqueiro. Em São Paulo tem a Luzeiro, que é uma grande editora. Em Recife tem a Coqueiro. Em Fortaleza tem a Tupinanquim, editora Tupinanquim. No Rio Grande do Norte tem em Mossoró a Queima Bucha. Enfim, cada capital tem, além da grande editora de cordel, tem as periféricas. Todas elas têm. E quando a academia foi criada em 1988, esse tipo de coisa aumentou cada vez mais. Naquele tempo, poetas que escreviam e guardavam seus originais na gaveta, pensando que não era poeta, ou com vergonha de apresentar seus originais, agora, sabendo que tem a sustentação institucional, escreve o folheto e submete à apreciação da gente. Vem à plenária da academia e pede para ler e tudo mais. E logo depois, o currículo e a obra editada desses poetas é apreciado pelo colegiado da academia. Quer dizer, hoje em dia é diferente demais, né? Mas então a troca de correspondências era fundamental para troca de informações e de obras e de conhecimento entre os Era, poetas. sim, era. A gente conhecia quando era que um poeta alcançava um nível de popularidade muito grande pela comunicação. Outra coisa também é que os pesquisadores inocentemente dizem: o cordel é feito em papel ordinário, né? Papel não. Não é bem assim. O cordel é feito em papel jornal estrategicamente, porque toda a vida dos poetas dependeram do correio. E o papel jornal pesa 4 vezes menos do que o papel branco. E os poetas toda a vida dependeram do correio. Daí, porque os folhetos têm sempre o miolo em jornal. Entendi, interessante isso. A capa, que era naturalmente em papel manilha, que o papel super bom que faz as capas hoje, aí igual você está vendo ali, é a evolução do papel manilha, do papel de embrulho. Evoluiu por necessidade gráfica, de dizer, não, tem que melhorar, e aí os fabricantes de papel começaram a melhorar automaticamente, porque você vê que no mercado como o Rio de Janeiro eu estou até calado, mas no mercado como Fortaleza ou Recife, meu amigo, isso é bobinas e bobinas imensas de papel destinadas à fabricação de cordel, de folheto de cordel. E para os leitores também vai muito pelo correio ou é mais nas feiras? Bom, não, porque aí se divide em várias etapas, porque tem um leitor que vem pegar aqui mesmo, né? Vem pegar nos centros produtores. Tem aqueles que usam o correio. E no caso, por exemplo, São Paulo, que é o maior consumidor de literatura de cordel daqui da BLC, a gente manda para lá, tem instituições que pedem 40, 30 caixas de cordéis para distribuir no dia de um evento lá, como o Sesc Pompeia e outras instituições. Está muito diferente hoje, é uma dimensão outra que a gente não deve comparar com aquela de quando os meninos começaram. E a literatura de cordel no Brasil começou realmente em 1889, com a implantação do Parque Gráfico do Leandro Gomes de Barros. Então a gente não pode comparar a literatura de cordel produzida pelos meninos naquele tempo com a perfeição que alcançou nos nossos dias. E, seu Gonçalo, nós temos uma informação que eu não sei se é verdade ou não, o senhor que vai poder confirmar. Sim. De que existiria uma espécie
de costume, de tradição, de que quando um cordelista recebe de um outro cordelista um cordel novo, inédito, ele meio que tem a obrigação de retribuir. Sim. Isso existe, isso é sempre por carta. É. Como é que é isso? Explica isso. Se eu receber uma carta de um poeta, a carta em verso, eu tenho a obrigação moral de responder a carta dele em verso também. Eu recebo do Arievaldo Viana, do Manuel Monteiro, do Geraldo Damasio. Geraldo Damasio menos, porque ele escreve menos, porque ele tem um programa de auditório, que nem esse do Faustão, que aí limita muito o tempo dele, tanto até prejudica até a produção mesmo de cordel. Mas ele também faz isso, manda a carta pra gente em verso, manda um CD pra gente em verso, e tudo mais. Se apresenta no DVD pra gente, meu caro amigo Gonçalo, eu sou fulano de tal, aí explica também. É tudo assim. Como que um ritual de você receber em verso e responder em verso. E o correio continua sendo importante para essa troca Importantíssimo, importantíssimo. Só que a história realmente nos aponta o papel jornal como uma necessidade do poeta e não por ser papel de qualidade inferior. Entende? Mas há uma pergunta agora especificamente sobre a questão das cartas. O senhor já parou para pensar? Vamos ver, talvez sim, talvez não. Qual foi a carta mais importante que o senhor já recebeu? A carta mais importante. Senhor, a carta mais importante que eu já recebi. Olha, rapaz, eu recebi uma carta muito importante do professor Atlas Freitas de Almeida, da Universidade de Campina Grande, na Paraíba, quando ele falou comigo que eu me tratava do valor jovem mais importante da literatura de cordel. Uma palavra balizada como a dele deixa a gente muito feliz. Agora, as demais não, as demais têm sempre o mesmo teor, a mesma validade, o mesmo valor, porque o valor é que os poetas são muito unidos, né, são pessoas unidas realmente. Se você chegar aqui, imediatamente eu mando armar uma rede de um lugar para o outro para você. É assim, há uma união muito grande entre os poetas. E um cordel que tenha chegado pelo correio, ou um poema que tenha ali marcado? Foi O Direito de Nascer, da novela do novelista cubano Félix Cainé, quando ele fez aquele longo, você conhece de história, O Direito de Nascer, e que depois o Manuel da Almeida Filho fez ele em cordel, com 300 páginas, mais de 4.000 estrofes, acompanhando toda a trajetória do filme. Foi um trabalho importantíssimo. Inclusive, eu já pensei de fazer assim, um épico, que eu pudesse fazer um épico, que eles chamam em língua portuguesa, um pequeno épico. Que você, quando vai chamar de épico, você tem que ter a responsabilidade de quem está falando de um épico mesmo, né? Você fala assim de um Caçador de Esmeraldas do Bilac, fala da Batalha de Oliveiras com Ferrabras do Leandro, são pequenos épicos em língua portuguesa. Mas eu tinha vontade de fazer um assim também, mas não, agora não faço mais, porque já estou nos acréscimos e agora vou me limitar em fazer praticamente só o que a editora pede. E a associação, a academia? Sim. Como é que foi? Como é que ela surgiu? A academia surgiu, o embrião já lhe mostrei, que foi a Madrinha Mena, com um tabuleiro na feira. Inclusive, um político chegava e jogava a propaganda política em cima da mesa dos folhetos, dizendo, não, tire. E uma vez ela disse isso exatamente com o César Maia. Tire, não quero propaganda, não tire isso aí. Em cima da minha mesa. Mas como é que a sua esposa chegou nesse tabuleiro? Isso o senhor não contou? Sim, ela chegou. Não, quando eu estava já um poeta relativamente conhecido, digamos assim, sabia que o senhor era poeta. Sabia que eu era poeta. Aí ela se propôs a ir para a feira para vender meus folhetos no tabuleiro. Só que nós fizemos melhor. Os meus eu troquei com de outros, mesclei com de outros, para poder ficar só 8 ou 10 títulos. Se transformou num 100 títulos, com trocas que eu fiz com poetas mais antigos. E ali ela começou a batalha dela. Se pudesse ter um intervalo na gravação, para a gente poder beber. Pegar água pra gente. Não, lógico. Vamos beber, vamos beber. O senhor manda. Vamos beber lá embaixo? Eu não quero tomar nada, vocês querem? Eu não acredito. Mas, Então, vamos beber. mas o senhor